Saudações, crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que você esteja gostando das lições ministradas até aqui. Hoje também nós teremos uma lição muito importante dessa nossa revista. Eu sou o pastor Jean, eu vou abordar a lição de número 11 da revista Lições Bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A lição de hoje, dando continuidade a esse tema que nós estamos estudando sobre Jó, vai falar sobre a teologia de Eliú. Quem foi Eliú? Essa é a primeira pergunta que surge acerca dessa lição. Não se sabe muito sobre Eliú. O que se sabe é o que está registrado em Jó 32, versículo 2. Diz de quem ele é filho, fala da sua genealogia. E pouco se sabe de Eliú, além disso, do que está registrado aqui. Existe alguns eruditos aí que falam sobre este homem, mas o mais importante é o que está registrado aqui no livro de Jó, que são os seus discursos, que vai do capítulo de número 32 até o capítulo de número 37. O livro de Jó, mais especificamente nessa lição de hoje, ele vai tratar um pouco acerca da soberania divina versus o orgulho humano ou a soberba humana. Mostra, claro, vai destacar a grandeza de Deus, e a fragilidade humana, como o próprio título da lição nos remete. A Bíblia vai dizer em Provérbios 16, 18 que a soberba precede a queda, a altivez de espírito a ruína. Tiago 4,6 também diz que Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. E quando a gente fala em orgulho e soberba, estamos falando de características inerentes ao ser humano. O ser humano tem uma tendência ao orgulho. Por que nós estamos falando sobre orgulho e a soberba aqui nessa lição? Porque para Eliú, Jó foi orgulhoso. Eliú ele acusa Jó de se vangloriar da sua integridade. Eliú acusa Jó de parecer que Deus o favorecia por causa da sua integridade. E ao mesmo tempo Eliú faz uma defesa de Deus, dizendo que Deus não devia nada a ninguém, nem satisfação a ninguém. O fato de Eliú falar do orgulho que ele vê em Jó, querer justificar-se diante de Deus, e por falar com ousadia perante Deus. Você vê Jó tentando se justificar lá no capítulo 31. Depois que seus três amigos terminam os seus discursos, Jó ele vai falar da sua integridade, ele vai se justificar no capítulo de número 31 de Jó. Tá? Em contrapartida, o próprio Eliú ele demonstra traços de orgulho, pela forma como se apresenta e pela forma como ele fala. Lá no versículo 8 ele diz: o espírito do homem, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Versículo 9: não são apenas os velhos que são sábios, nem apenas os idosos que entendem o que é reto. Pelo que digo, versículo 10: dai-me ouvidos, também eu declararei a minha opinião. O próprio Eliú, como se ele estivesse dizendo na linguagem atual, Deus fala através de mim, Deus está me usando, como nós usamos esse jargão até nosso, pentecostal. Deus está me usando, Deus fala através de mim, é o que Eliú estava dizendo. Então você vê traços do orgulho no próprio Eliú, que estava acusando Jó de orgulho. Vale a gente destacar também que os outros três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, que estudamos nas lições anteriores, apenas acusaram Jó e fizeram referência o tempo todo ao fato de que Jó havia pecado. E a gente sabe qual é o pano de fundo dessa história, o que estava acontecendo no céu. Porque aqui a gente está falando do que está acontecendo na terra. Elifaz, Bildade, Zofar, Jó, agora Eliú, é o que está acontecendo na terra. Mas no céu a gente sabe o que tinha acontecido. Satanás que foi se apresentar diante de Deus. A gente já conhece a história, nós estudamos sobre isso. Ele vai se apresentar diante de Deus e já, na verdade, vai estar passando por um teste, por uma provação, podemos colocar assim. Tá? Então, enquanto ele faz Bildade e Zofar apenas acusam, Eliú
ele, apesar de cometer alguns enganos acerca do seu conceito sobre Deus, né, da sua ideia de como Deus age, ele fez um discurso proveitoso, né, para Jó e também para o nosso estudo. Eliú, ele parece se colocar como meio termo, né, entre o posicionamento dos amigos de Jó e o próprio Jó. Apesar dele ser mais ameno no seu discurso, ele revelou não possuir um entendimento pleno acerca do que Jó estava sofrendo, do que Jó estava enfrentando, né? A verdade prática da lição de hoje diz: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, ainda que, né, vamos destacar aqui, ele bota apenas sob o aspecto punitivo, ainda que o sofrimento pode ser, sim, uma correção, pode ter esse aspecto de punição, tá? Mas principalmente educativo. O objetivo de Deus, no caso de Jó, é ensinar, treinar Jó. Né? O objetivo não é punir, como nós conhecemos o pano de fundo da história. Em Romanos 8:28, Paulo diz: sabemos que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto ou propósito. Né? A verdade prática da lição está diretamente ligada ao ponto central da lição, que está na página 78, se não me falha a memória, na página 78 da nossa revista. O sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico, né? Ou seja, o sofrimento ele nos treina, ele nos ensina. Né? O sofrimento está relacionado também ao que está no texto áureo. Né? O que o próprio Eliú defende, que o sofrimento revela Deus. E é verdade, né? O texto áureo diz: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Aos seus ouvidos. O ser humano, é claro, de maneira geral, tem a tendência a se tornar mais sensível, né, diante das agruras da vida, das dificuldades, das intempéries, das lutas, das aflições. O ser humano tende a se tornar, está em sua maioria, né, no sentido geral, tende a se tornar mais sensível para ouvir. Por isso que Eliú acusa Jó, fala: você está se justificando. Jó deveria estar se humilhando, né? Mas ele diz que Jó está se justificando diante de Deus. Então, já podemos pegar esse ponto importante da lição, para a gente que vai aplicar essa lição, e estudar esse aspecto, né, da soberania divina, do orgulho e da soberba humana, estudar essas questões onde Eliú aponta em Jó, né? Apesar de ele dizer que Jó também cometeu pecado, como seus amigos anteriormente disseram também, apesar de Eliú também fazer essa afirmativa, Eliú ele aponta outras questões importantes acerca de Deus, de Jó e dele mesmo. Tá? Eliú está correto? É uma pergunta, né, a ser feita. Em muitos aspectos, sim, como eu disse. Acerca da soberania divina, sim. Eliú ele diz que Deus é soberano. Ele fala acerca da soberania de Deus. Aponta a Deus como alguém soberano. Claro, Deus é soberano. Tá? Eliú defende que o que impede o homem de ouvir a voz de Deus é o seu orgulho. Tá? Então ele está certo quanto à questão da soberania divina, e ele está certo quanto à questão do orgulho ser um empecilho para que o homem ouça Deus. Nós falamos aqui sobre Tiago 4,6, Deus resiste o soberbo, vai contra o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Você vê lá em Jó 33, 14 e 15, né? Pois Deus fala ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Em sonho e em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, enquanto dormem na cama. Ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Então, nesse sentido, Eliú está correto quando ele diz, né, que Deus é soberano, né, que Deus fala, é o homem que às vezes não atenta para o que Deus está falando, o orgulho impede, e ele também mostra que Deus fala até para livrar o homem do seu próprio orgulho. Nesse ponto, Eliú ele aponta corretamente. O que Eliú erra quando pensa que a transcendência de Deus o faz distante da sua criatura. Né? Como está lá em Jó 35,
Versículos 6 e 7, quando ele diz, se você pecar, né, que efetuas contra ele? Se os teus pecados são muitos, que lhe fazes? Se é justo, que lhe dás? Ou o que recebe ele das tuas mãos? Em outras palavras, Eliú está dizendo, se você pecar para Deus, tanto faz se você pecar. Se você fizer o que é correto para Deus, tanto faz. Nesse sentido, Eliú peca, porque Deus não está distante da sua criatura. Da sua criatura. Deus não está distante de nós, não é tão transcendente a ponto de estar tão distante de nós. Não, Deus ele se entristece pelo nosso pecado, diz a Bíblia, e também a Bíblia diz que nós podemos agradar a Deus. Então, nesse aspecto, Eliú apresenta um Deus muito distante. Ele apresenta um Deus muito distante. Então, para Eliú, como está a síntese do tópico 1, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano, sim, mas um Deus que, acima de tudo, ama o ser humano e que quer usar de misericórdia para com o ser humano, como está lá no Salmo 103, né? Não nos tratou segundo os nossos pecados, né? Como ele nos tratou? Com misericórdia. Com misericórdia. Para Eliú, um outro ponto importante é que para Eliú o sofrimento ele revela o caráter justo e soberano de Deus, que é o que está no tópico 2 da nossa lição. Para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. Tá? Apesar de Eliú não ser tão radical quanto a doutrina da retribuição, né, como os 3 amigos de Jó, os 3 amigos anteriores, Eliú não consegue fugir totalmente dessa doutrina da retribuição. Isso é perceptível no fato de Eliú não mencionar a misericórdia, como nós estamos falando aqui. Ele não menciona a misericórdia divina, ele fala da justiça, né, fala da soberania divina, mas ele não fala da misericórdia. Lamentações 3:22 vai dizer que as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. A Bíblia o tempo todo aponta, né, fala da misericórdia e da graça de Deus. Ainda que no Antigo Testamento isso parece estar um pouco implícito, né? No Novo Testamento nós vemos mais explicitamente a graça por causa também da manifestação, né, do nascimento, da manifestação de Jesus, o nosso Senhor. Tá? Agora, isso não quer dizer que a graça não estava no Antigo Testamento. Claro que sabe que a graça estava no Antigo Testamento. A graça, a misericórdia de Deus se manifestou em direção ao ser humano também no Antigo Testamento. Tá? Hebreus capítulo 12, né, do versículo 3 ao 8, é um texto interessante que nós conhecemos. Hebreus capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 8, diz que Deus, a forma como Deus trata os seus filhos. Né? A pergunta é, Deus corrige? Sim. Por meio das aflições? Sim. Não é que Deus só use as aflições, mas que Deus só se utilize das aflições. Não é isso. Mas é que Deus, de fato, ele usa as aflições para corrigir os seus filhos. Inclusive, Deus, ele açoita. Né? Ele açoita a quem ama, diz o texto, né? Do 3 a 8. Hebreus 12, do 3 a 8, diz, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, falando de Jesus, para que não vos canseis de desfalecer em vossas almas. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando for por ele repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho, a todo que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus corrige? Sim. Se utiliza das aflições? Sim. Tá? Não somente para demonstrar a sua justiça, né, a sua soberania, né, vou castigar porque eu sou Deus, vou usar o sofrimento porque eu sou Deus. Não, Deus usa porque Ele ama, tá? Porque Ele ama. Então a soberania divina, a justiça divina, de maneira nenhuma sobrepujam, né, o seu amor e a sua misericórdia. Então esse é um outro ponto importante da lição a ser pesquisado, né, a ser estudado mais a fundo. A justiça divina, a soberania divina, o amor e a misericórdia de Deus, a graça de Deus, tá? Esses são pontos importantes para a gente tratar, né? Para você pesquisar para a sua aula. Então, para ele, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. Tá?
Eliú só não devia ter se esquecido do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E o tópico 3 fala do sofrimento como instrumento pedagógico de Deus, claro, aqui continuando a partir do raciocínio que nós já iniciamos nos tópicos anteriores, né, de que Deus utiliza o sofrimento como um instrumento pedagógico. A gente vê isso não só na vida de Jó, mas se você, por toda a Bíblia Sagrada, né, inclusive no Novo Testamento, você vai encontrar essa questão, né, do sofrimento como instrumento pedagógico. A Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo ele ora, né, acerca de um espinho que estava na sua carne, ou seja, da ideia de sofrimento, alguma coisa que o fazia sofrer. Ele orou 3 vezes para que se afastasse dele. Deus disse: Paulo, meu poder, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo ele vai dizer que se alegra, né, pelas aflições, pelas tribulações. Então o sofrimento, na verdade, né, o sofrimento aproxima o homem de Deus. O sofrimento não é para afastar o homem de Deus, mas é para aproximar. Tá? Esse caráter pedagógico do sofrimento, ele é visto na história de Jó quando? No final. É o caráter pedagógico, tá? Esse caráter pedagógico de treinamento, de ensino, né, Deus está dando a Jó. Você vai ver isso no final da história de Jó. Você pega Jó capítulo 42, do 1 ao 6, você vai ver Jó declarar: eu bem sei que tudo podes, né, e que nenhum dos teus pensamentos, né, ou dos teus planos pode ser impedido. Aí ele diz: quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, o que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, o sofrimento pelo qual Jó passou o aproximou de Deus. O próprio Jó declara que ele tinha uma visão distorcida acerca de Deus, o conhecimento limitado. Ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele fala isso depois da resposta que Jeová, né, que o Deus Todo-Poderoso dá, do capítulo 38 até o 41 de Jó, é Deus falando, respondendo e fazendo questionamentos a Jó. Então Jó ele vai reconhecer, né, ele vai reconhecer que Deus, né, que Deus é soberano, né, vai reconhecer que Deus é bom. Aquilo que ele não estava reconhecendo no decorrer, né, do sofrimento, no decorrer da história, né, da sua história, ele vai reconhecer lá no final, depois que Deus fala com ele. O que o próprio Eliú, né, no capítulo 36, do versículo 15, vai introduzir na lição, a ideia do sofrimento como um caráter pedagógico, como está na revista. Então a gente vê isso no final, né, no fim da história de Jó, como está lá também em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 11, né, eu estou com a Bíblia aqui. Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveram. Ouviste da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Ou seja, a misericórdia e a compaixão de Deus também é revelada, né, no livro de Jó. É revelada no livro de Jó. Vale ressaltar que, apesar de tudo que os amigos de Jó falaram, que Eliú falou, Jó em momento nenhum ele blasfema contra Deus. Ele blasfema contra Deus. Pelo contrário, Jó ele reconhece a Deus. Tá? Agora, essa lição mostra para nós, né, que nós também somos treinados e disciplinados pelo sofrimento, como Jó foi, como Paulo foi, como outros grandes homens de Deus na Bíblia foram testados pelo sofrimento, né? Testados em meio ao sofrimento, em meio às lutas. Filipenses 4, 12 e 13, Paulo lhe diz: sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós também somos treinados e disciplinados pelo sofrimento. E foi justamente o sofrimento que aprimorou, né, aperfeiçoou Paulo, para ele dizer no versículo 13: posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Espero que você tenha gostado da lição de hoje, aproveitado. É apenas uma síntese, alguns pontos a serem destacados para que você possa estudar mais a fundo a lição, preparar a sua aula. Quero convidar você para ir lá no nosso canal do Crente Docente, né? Ativar o sininho, curtir, compartilhar, ok? Comentar, se quiser, as nossas publicações, ok? Indicar para você o comentário de Warren Wisber, que foi um dos comentários que eu utilizei, né? Da editora Central Gospel. E também Através da Bíblia, né? De Meyer Pillman, também um bom livro para você utilizar na preparação da lição, entre outros aí, né, que já foram apontados aí pelos professores. Que Deus abençoe você. Até a próxima, né? Até o próximo CDcast. Fique na paz.